Dentro de um ônibus lotado, uma mulher fica brava com um passageiro e logo diz: "O senhor quer fazer o favor de tirar este volume de perto de mim?" Calma, minha senhora. Não é nada que a senhora está pensando. Este volume é um pacote de dinheiro. É que eu recebi meu salário hoje em espécie, enrolei-o todo e coloquei-o no meu bolso. Meu senhor, então você deve ser um funcionário exemplar, porque o seu salário dobrou desde que embarcou no ônibus. Um homem entra no quarto do seu filho para lhe desejar boa noite e percebe que o menino estava tendo um pesadelo. O pai o acorda e pergunta-lhe se ele estava bem. O moleque fala que estava assustado porque havia sonhado que uma das suas tias, a tia Filomena, havia morrido. O pai lhe garante que a tia Filomena estava bem, o sossega e o coloca de volta na cama. No dia seguinte, recebem a notícia que a tia Filomena havia falecido. Depois de 10 dias, o pai entra no quarto do menino para dar boa noite e percebe que ele estava tendo um pesadelo de novo. O pai o acorda e pergunta a ele se estava tudo em ordem. O menino mais uma vez disse que estava assustado, pois havia sonhado que seu avô Bernardo havia morrido. O pai fala que o vovô estava bem e o coloca para dormir na cama de novo. No dia seguinte, recebem uma ligação e o vovô Bernardo havia falecido. Depois de uns 20 dias, o pai entra no quarto do menino e percebe que ele estava tendo um pesadelo novamente. Ele o acordou e o pai torna-lhe a perguntar se estava tudo bem. O menino diz que ficou muito assustado, pois estava sonhando que seu pai havia morrido. O pai garante ao filho que está bem e nada de mal vai acontecer a ele. No dia seguinte, ele sai de casa para o trabalho com o maior cuidado do mundo, dirige bem devagar para evitar uma colisão, não come nada com medo de sua comida ter sido envenenada e evita falar com seus amigos com medo de ser assassinado. Ele então volta para casa e vê o leiteiro caído e morto na varanda. Uma repórter vai até um certo país para fazer uma entrevista e percebe que há 10 anos atrás, as mulheres andavam atrás dos maridos em sinal de respeito, mas naquele dia, as mulheres estavam andando cerca de 10 metros à frente dos maridos. Isto era uma vitória incrível do movimento feminista daquele país. A repórter então faz uma entrevista com uma das mulheres e pergunta-lhe se ela também achava uma vitória o fato das mulheres agora andarem na frente dos maridos. Não foi uma vitória, não. Os maridos que mandam a gente andar na frente deles. Mas isto é sensacional! Finalmente, os homens admitiram a importância das suas mulheres. Me conta mais. Quando começou esta onda dos homens pedirem para vocês andarem na frente? Desde que começou a onda de minas terrestres aqui. Um oficial do exército é informado que a mãe de um dos seus soldados havia falecido, mas não sabia como dar a notícia para ele. Após pensar muito, teve uma ideia sensacional. Chamou a sua tropa e os alinhou dizendo: "Quem tiver a mãe ainda viva, dê um passo à frente." Quando o soldado dá um passo à frente, o oficial vai até ele e diz: "Você não. Apenas os que têm a mãe ainda viva." O maior hipnotizador do mundo estava fazendo um tour de 3 dias num teatro do Brasil, com todos os ingressos vendidos nos dias de apresentação. No primeiro dia, ele entra no palco e diz: "Chorem!" e todos na plateia começam a chorar. Na segunda noite de apresentação, ele entra no palco e diz: "Riam!" e todos na plateia começam a rir sem parar. No terceiro dia, ele tropeça no palco na sua entrada e diz: "Merda!" 3 amigos, João, Pedro e Gustavo, trabalhavam num prédio, no 60º andar, e quando chegam para trabalhar num determinado dia, percebem que não havia energia elétrica e os geradores estavam parados. Como tinham muita coisa para fazer naquele dia, teriam que subir todos os andares pelas escadas. Pedro teve uma ideia e falou: "Podemos nos distrair durante a subida e assim nem percebemos o tanto que teremos que caminhar." A proposta é a seguinte: nos 20 primeiros andares, o João, que gosta de contar piadas, conta umas pra gente e a gente sobe dando risadas. Do 20º ao 40º, eu que conheço muitas histórias românticas, conto umas pra vocês
e com isso vamos nos distraindo na subida. E finalmente, nos 20 últimos andares, o Gustavo, que gosta de histórias tristes, conta umas pra gente se distrair. O que acham? Os três concordam com a ideia do Pedro e começam a subir as escadas. João então conta umas piadas para os dois amigos que riem tanto a ponto de não perceberem que chegaram no 20º andar. A partir dali, Pedro começa a contar suas histórias românticas e todos ficam entretidos, a ponto de não perceberem que já estavam no 40º andar do prédio. Daquele ponto em diante, a distração era por conta do Gustavo, que ia contar uma série de histórias tristes aos dois amigos. Ele então diz: "Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma história bem triste para contar." Os outros dois ficam muito curiosos e perguntam: "Conta logo pra gente, Gustavo." "Esquecemos de pegar as chaves do escritório, lá embaixo na portaria do prédio." Preparem os bolsos para as melhores ofertas, porque o Piadas de Bolso não está só contando piadas agora, ele também está indicando ótimos produtos no Mercado Livre. Se você acha que as piadas contadas aqui são de cair o queixo, espera só até ver os preços. Clica aqui embaixo e veja o produto que estou recomendando neste vídeo antes que acabe, igual a minha paciência com piada sem graça. Corre lá, porque rir é bom, mas economizar é melhor ainda. Joãozinho chega para o seu amigo Pedrinho e fala: "Pedrinho, eu descobri que todos os adultos têm um segredo e a gente pode se aproveitar disso." "Como assim?" pergunta Pedrinho. "Fácil. Vou te explicar. É só chegar pro adulto e dizer: 'Eu sei de toda a verdade.' Quando a gente diz isso, eles dão dinheiro e doces pra gente." Joãozinho ficou empolgado com aquilo e, quando chega em casa, coloca a ideia em prática. Chega para sua mãe e diz: "Mamãe, eu já sei de toda a verdade." A mãe do garoto ficou branca e logo lhe deu $100, dizendo: "Pelo amor de Deus, meu filho, não diga nada ao seu pai." Joãozinho ficou muito alegre e não via a hora de seu pai chegar do trabalho. Quando dá umas 7 horas, o pai dele chega em casa e Joãozinho vai abrir a porta falando: "Pai, eu já sei de toda a verdade." O pai fica desesperado e dá $100 pro moleque dizendo: "Meu filho, não diz nada pra sua mãe, tá?" O moleque então vai pra cama pensando numa maneira de ficar rico com aquilo. E no dia seguinte sai na rua para colocar o plano em ação. Ele vê o carteiro numa esquina, vai até lá e diz: "Eu já sei de toda a verdade." O carteiro derruba a bolsa de cartas no chão, se ajoelha e grita: "Meu filho, vem aqui e dá um abraço no papai." Era uma noite especial, pois o pianista iria fazer seu primeiro recital no teatro. A casa estava lotada e o pianista entra e começa a tocar. O pianista era tão ruim que aos poucos o teatro vai se esvaziando até que fica apenas um sujeito na plateia. O pianista acaba o recital, vai até o sujeito e diz: "Eu gostaria de lhe agradecer por ter ficado e apreciado minha música até o final. Tudo bem, agora me ajuda a encontrar minhas muletas." Um garoto de 17 anos vai a uma festa e avista uma garota pela qual ele estava apaixonado, mas devido à sua timidez, nunca chegou perto dela. Os amigos resolvem então dar uma ajuda para o rapaz. "Vai até ela e diga alguma coisa." "Mas o que eu falo?" "Horas. Qualquer coisa. O importante é começar um assunto." Ele então vai atrás da garota, até que ela entrou no banheiro e ele ficou na porta, esperando ela sair para puxar um assunto. A menina então sai do banheiro e ele olha novamente para os colegas perguntando: "O que eu digo agora?" "Diga qualquer coisa, rápido." Ele então vai até a garota e diz: "Cagou?" Dois amigos, após muitos anos sem se verem, se encontram e um pergunta para o outro: "Que bom te ver, Osvaldo. Me falaram que você havia se casado." "É verdade, Amaral. E olha, já tenho até 2 filhas." "Puxa, que legal. E como é o nome delas?" "A menina mais nova se chama Coristina e a mais velha, Novalgina." "E você, Amaral, já tem filhos também?" "Claro que sim, amigo. Tem uma menina também que se chama Maria." "Maria? Mas isso é nome de bolacha, pô!" Uma mulher grávida acorda num sábado e diz ao seu marido que estava com vontade de comer caranguejos, mas era para ele não se preocupar porque era apenas um desejo e logo passava.
O marido disse que isso não era problema. E como era um sábado, ele iria pegar o carro da família, ir até a praia e comprava os caranguejos para ela. Ele então desce pelo elevador do prédio, pega o carro e vai até a praia para comprá-los. Quando ele chega lá, resolve passar na padaria para comprar um maço de cigarros e então encontra uma antiga namorada. Ficam tão animados que resolvem tomar uma cerveja juntos. Tomam várias cervejas, trocam beijinhos, sorrisos e acabam indo para um motel. Fizeram de tudo por lá. O marido acaba pegando no sono e só acorda domingo pela manhã. Quando ele acorda, dá um pulo da cama e pensa: caramba, me esqueci dos caranguejos. Ele então se despede da antiga namorada e sai desesperado para procurar e comprar os caranguejos, pensando na desculpa que iria dar para a esposa devido à sua demora. Ele no carro pensa. Não consegue uma boa desculpa e decide então contar toda a verdade para a esposa. Ele encontra os caranguejos, os compra e o vendedor os coloca numa sacola de plástico. Quando o marido chega em casa, pega o elevador e tenta mais uma vez pensar numa boa desculpa, mas nada lhe vem em mente. Ele sai do elevador e tropeça num vaso. O saco plástico cai no chão, se abre e os caranguejos se espalham pelo hall, começando a andar sem rumo de um lado para o outro. A esposa ouve o barulho e, preocupada com o desaparecimento do marido, abre a porta do apartamento e o vê agachado, tocando os bichinhos e gritando: "Vamos entrando, meus amiguinhos! Demoramos, mas chegamos!" Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito.